A graça e a paz, amadas, tudo bem? Meu nome é Belinha, tá? Eu faço parte do Ministério Internacional Vida Abundante, Viva Pessoa. E hoje eu venho trazer uma palavra para vocês de fé, né? Que às vezes a gente está aí nessa pandemia, nessa época que nós estamos vivendo, e a gente às vezes fica desanimado, né? E eu vou falar para vocês uma coisa: tenham fé que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Eu vou falar aqui de uma passagem que essa passagem falou muito comigo, ao meu coração, até porque eu passei por alguns momentos que eu precisei exercer a minha fé, né? A gente tem que exercer a nossa fé para a gente poder ver o agir de Deus, né? Porque às vezes a gente não adianta só pedir, né? Orar. Lógico, oração, ela é válida, com certeza, né? A oração do justo, ela tem muitos efeitos, mas a gente tem que exercer a fé. E assim, eu vou falar esse versículo que fica em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, tá? Eu passei uns momentos na minha vida que eu precisei exercer a minha fé para poder ver Deus transformar a minha vida, amém? E fala assim, nesse capítulo, né? Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, né? Então, às vezes, nós precisamos exercer essa fé para a gente poder ver, né? Um exemplo que eu vou dar aqui, no caso de exemplo de fé, é Noé, né? No caso, Noé, ele foi avisado, né, por Deus das coisas que iriam acontecer, né, naquela época, e Deus pediu para quê? Para ele construir a arca, né? Para salvar, no caso, a família de Noé. Ele não viu, mas ele creu no que Deus falou para ele, né? Então, ele exerceu a fé dele em construir a arca. Isso é um exemplo, tá? Vou dar só 3 exemplos para vocês terem mais ou menos uma noção da fé. Outra coisa, a Abraão e Sara. Sara já era de bastante idade, ela não tinha condições no mundo natural, né? No nosso mundo hoje natural. Uma mulher da idade de Sara não tinha condições nenhuma de gerar um filho. E ela o quê? Creu, considerou fiel aquela pessoa, né? Aquele que lhe fez a promessa, né? Quem foi que fez a promessa para ela? Foi Jesus, né? Foi Deus, na verdade. Então, assim, ela creu naquilo ali e ela exerceu aquilo ali, né? Exerceu a fé que ela não via, porque ela, pela fé natural, assim, pelos olhos naturais, ela não ia ver no ventre dela uma criança ser gerada. E ela exerceu essa fé e foi gerada, né? Amém? Outra também, Abraão, né? E são 3 exemplos de fé que eu estou dando para vocês dentro da Bíblia, tá ok? Pela fé, Abraão, ele ofereceu Isaac, né, como sacrifício, e ele creu que no último momento Deus ia fazer algo. E o que aconteceu? Deus colocou um cordeiro lá, né? E no caso, o Abraão, ele exerceu a fé dele naquele momento também. Então, são 3 exemplos de fé dentro da Bíblia, tá? Mas o que eu vou falar para vocês é um pouquinho rapidamente, não vou demorar muito, é sobre o meu testemunho, né? Meu nome é Belinha, eu acho que eu já falei até, né? Eu faço parte do Ministério Internacional Vida Abundante, Viva Pessoa, aqui na Ceilândia. E assim, eu conheci Jesus, eu tinha 33 anos de idade, meu esposo 35, tenho 32 anos de casada. E assim, esse versículo falou muito comigo, por quê? Porque eu passei um dia mal, né? Eu passei uns momentos maus, assim como eu sei que vocês vão passar também. Assim como qualquer pessoa vai ter um dia mal, né? E eu passei um dia mal e eu determinei, eu criei que Deus podia mudar aquela situação, né? Eu coloquei a minha fé em prática. O que eu fiz? Orei, com certeza, eu orei, clamei ao Senhor. Gente, eu tenho meu banheiro, um caderninho lá que eu escrevo os meus pedidos de orações, né? E eu coloquei tudo no papel para Deus. Falei, Senhor, eu quero isso, eu quero que meu marido seja transformado, eu quero que o Senhor mude essa situação. Então, eu tive que praticar, não só lendo a palavra, como orando, buscando o Senhor, indo para a igreja, né? E aí eu tenho certeza que Deus, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração. Assim, eu não sei qual o problema que você está passando, né? Mas comece a exercer sua fé, né? Comece a clamar ao Senhor, comece a orar ao Senhor, pedir discernimento, porque na palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói. Então, se é problema no seu casamento, você coloca diante de Deus que Deus ele vai dar uma solução. Se for problema com seu filho, também você faça a mesma coisa, né? Até porque Deus, ele não é homem para mentir, né? E assim, eu coloquei aqui 2 pontos que eu achei bem interessante, falando sobre a fé, né?
que a fé, ela nos dá certeza diante das incertezas do mundo, né? A gente está vivendo num tempo aí de pandemia, que a gente nunca que nós imaginaríamos que nós iríamos passar por essa pandemia, né? Ela é a certeza de que não estamos sozinhos com nossas angústias e preocupações, pois nos lembra que Deus está presente em nossa caminhada. E muitas vezes Deus ele nos carrega no colo, né? Às vezes a gente está passando por esses problemas aí, mas a gente tem que crer que Deus é que está no controle de todas as coisas, amém? Outro ponto que eu coloquei aqui também referente à fé, é que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mesmo sem se ver. A gente não está vendo, mas a gente está crendo que Deus está no controle de toda a situação. Eu não via meu marido, tipo assim, no início eu não conseguia visualizar na minha mente. O meu marido hoje é um homem de Deus, é um homem convertido, ele prega a palavra, né? E antes eu não conseguia visualizar isso, né? E a partir do momento que eu comecei a determinar que ele ia ser um homem transformado, que Deus ia mudar ele, Deus mudou. Hoje ele é um homem de Deus. Quem conhecia ele e vê ele hoje realmente sabe do que eu estou falando. Amém? Não conseguimos ver o que vai acontecer. A gente não consegue ver, né? Nesse versículo aqui que fala de Hebreus 11:1. A gente, como fala aqui, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A gente às vezes espera e a convicção dos fatos que nós não vemos. A gente tem a convicção, mas a gente não está vendo assim, né? No físico. A gente visualiza no mundo espiritual, amém? Não conseguimos ver o que vai acontecer, mas temos que permanecer firmes na fé em nosso Jesus e Criador, né? Porque é Ele que vai fazer da melhor forma para a gente viver sem os sobressaltos. Então, assim, Deus é que sabe, né? Que nem fala, Deus é que sabe que pensamentos que tenho de vós a vosso respeito, né? Pensamentos de bom e de mal para dar o fim que nós desejamos. Qual é o fim que você deseja para você? Eu tenho certeza que você não deseja um fim ruim, né? Você quer um fim abençoado, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida com saúde. Eu falo em prosperidade, eu não estou falando só em dinheiro não, tá? Prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, assim, o que eu quero falar para vocês é não desistam. Gente, eu tive fé, Deus me abençoou. O meu sonho era casar de noiva e Deus realizou esse sonho, né? Deus abençoou, eu passei por todos os problemas que eu passei, mas Deus me deu a honra, me deu a graça. Eu agradeço a Deus porque Ele realizou os meus sonhos, o desejo do meu coração, né? Então, assim, peça para Ele, ore para Ele, clame, né? Peça para Ele que Ele vai realizar o seu também. Da mesma forma que Ele realizou o meu desejo, eu creio que Ele vai realizar o seu desejo também. Fique firme, não desanime, gente, não desanime, não saia da presença do Senhor, porque Ele é o único que pode te ajudar. É só Jesus Cristo de Nazaré que pode nos ajudar, né? E eu tenho certeza que se vocês colocarem, como fala na palavra também, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Era para mim falar só um versículo, mas eu acho que eu já falei vários aqui, né? Mas assim, tudo para edificar a sua fé, amém? Então assim, que Jesus ele possa aumentar a nossa fé, nos ajude a ter certeza, né, de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. E só para encerrar, coloque diante de Deus o que você está necessitando. Eu não sei qual é o que você está precisando, se é na área do financeiro, se é na área do físico, espiritual, mas clame ao Senhor, peça para Ele com fé, que Ele vai te ajudar, que nem está falando aqui em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. E eu creio em nome de Jesus que você vai receber a vitória em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.